obrigado pela presença de vocês, boa tarde para todo mundo. Então é com prazer que eu dou início a essa apresentação dessa tese de doutorado sobre o título Sustentabilidade das Empresas Associadas à Rede Petro RN. Nessa dinâmica da prática da Petrobras, e ela tem ações também avaliadas também no índice Dow Jones, ela necessita que as empresas que trabalham para ela, elas também tenham práticas semelhantes em termos de sustentabilidade social, ambiental e econômica. Então essa dinâmica de sustentabilidade que se espera da Petrobras, ela de certa forma também é transferida, também existe uma expectativa em relação a empresas que porventura venham prestar serviço a ela. A nossa pesquisa, ela se baseou na avaliação dessas práticas de sustentabilidade dessas empresas. No caso da nossa experiência, nós escolhemos a Rede Petro com o objetivo geral: avaliar se as práticas de sustentabilidade das empresas associadas à Rede Petro são resultantes de um esforço próprio ou influenciados pelo arranjo interorganizacional composto por organizações governamentais, instituições de ensino e pesquisa e organizações empresariais. As teorias organizacionais adotadas para procurar cumprir com o desafio dessa pesquisa de doutorado foram as seguintes: a teoria da dependência de recursos, porque a gente pode compreender o conhecimento, a tecnologia, recursos físicos como muitas vezes são recursos internos da organização, que a organização já possui, e muitas vezes esses recursos eles vão sendo buscados no ambiente externo. Então, essas empresas elas possuem esses recursos ou elas estão procurando no ambiente, não? Então a gente procurou fundamentar essa teoria. Nessa procura desse recurso no ambiente, a gente sentiu a necessidade da teoria de redes, para tentar explicar um pouco como é que esses recursos estão sendo buscados no ambiente. E por último, a questão da teoria da hélice tripla, que a gente verifica nesse modelo da hélice tripla aí, a influência das instituições de ensino e pesquisa, das organizações empresariais e das organizações governamentais como influências no modelo econômico. Então, assim, os autores, o Leidersdorf e Fiscovitz, eles falam que essas três dimensões aí, elas seriam importantes influências na âmbito de desenvolvimento econômico. Então, a gente procurou avaliar como é que seria a influência dessas três dimensões nessa disponibilidade de recursos por parte das empresas associadas à Rede Petro. A questão da sustentabilidade, as práticas de sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social, quais foram esses indicadores de sustentabilidade escolhidos, com base na literatura. E essa questão da sustentabilidade, de certa forma, ela se justifica uma preocupação crescente, a partir da década de 60. E realmente um grande desafio e um grande tempo assim, de realização da pesquisa foi relacionado a definir esses indicadores de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então foi uma parte bem laboriosa que vocês podem ter notado na confecção da tese. Aqui existe uma diversidade de formas, critérios e documentos sobre essa questão de avaliação de sustentabilidade. Então várias organizações, vários autores considerando o que é que deve ser considerado como sustentabilidade ambiental, social e econômica. E nós verificamos também os indicadores de sustentabilidade social, ambiental e econômica utilizados pela Petrobras, que hoje a Petrobras ela não chama mais de relatório de prestações de contas, ela chama de balanço social e ambiental, BSA, contemplando, no caso, essas três dimensões. Então nós também observamos no relatório da Petrobras se essas empresas elas também responderiam em relação a alguns desses aspectos. Em termos de metodologia, nós avaliamos então duas grandes categorias: as práticas de sustentabilidade das empresas, que já seria uma pesquisa bem interessante, e nós incrementamos mais a pesquisa associando com essa questão da influência do ambiente externo, que foi justamente orientado por essa teoria do Fiscovitz, no que se refere a avaliar como seria a influência das instituições de ensino e pesquisa, das organizações empresariais e das organizações governamentais. Então, os indicadores selecionados para avaliação da sustentabilidade social foram esses. Então, eu não vou relacionar todos, mas, por exemplo, se a empresa ela publica relatórios de sustentabilidade, como é que ela disponibiliza suas informações, como é que é o investimento dela em capacitação, se possui plano de emergência para acidentes
pessoais, né? Na área ambiental, se a empresa possui plano de emergência para um acidente ambiental, se existe controle e redução da poluição do solo e promoção da reciclagem, se ela tem controles e se ela está interessada na redução da poluição da água, do ar e da eficiência energética, né? E em relação à sustentabilidade econômica, se a empresa está interessada em redução de custos, se ela tem programa de gestão da qualidade, se ela tem uma capacidade de solvência, como é que ela prospecta novos mercados, como é que ela valoriza esses aspectos. Então esses foram os indicadores selecionados para avaliação da sustentabilidade social, ambiental e econômica, né? Então totalizou um número aí de 27 indicadores ao total, né? Então, em relação aos resultados da pesquisa, primeiro algumas informações em termos de caracterização, né, do grupo aí que foi estudado, né? Então, por exemplo, nós tivemos aí, a maior parte são empresas da área de serviço, né? Muitos desses serviços são serviços especializados na indústria de petróleo. Se destaca também, assim, empresas do setor industrial, e também existem muitas empresas apenas comerciais, né, que identificaram na Petrobras um importante parceiro de negócio. Então, o tempo de constituição dessas empresas, 35% aí são empresas que estavam constituídas de 5 a 10 anos. Né? Nós temos também empresas constituídas há mais tempo, por exemplo, empresas constituídas de 11 a 15 anos são 27%, de 16 a 20, 6%, mais de 20 anos também é uma parcela significativa, 16%, e apenas 16% são empresas, digamos assim, nascentes, né, com menos de 5 anos. Né? Então, mostra assim que, de certa forma, na região que a Rede Petro atua, que é a região polarizada pela cidade de Mossoró, assim, a maior parte são empresas que já estão há um certo tempo no mercado, né? Tá certo? Mas ainda existe essa perspectiva de criação de novas empresas. Então nós fizemos também uma avaliação também de número de funcionários. Então nós temos aí a parcela mais significativa aí, nós temos aí 30% das empresas elas possuem menos de 10 funcionários, né, de 28% aí de 21 a 50 funcionários, empresas um pouco maiores, 21% de 11 a 20, e nós também temos assim, um número menor de empresas, apenas 3% são empresas que têm mais de 1000 funcionários. Né? Também uma observação interessante é que, em relação a esse número de funcionários, a gente estava conversando recentemente, falando que às vezes flutua muito essa quantidade de funcionários, porque depende muito do contrato que a empresa tem com a Petrobras. Então, uma hora, uma empresa pode ter 200 funcionários, e depois, se ela não tiver um contrato restabelecido com a Petrobras, ela pode ter 30 funcionários. Então, pode flutuar, mas esse foi o número constatado no momento de realização da pesquisa. Então, nós vamos apresentar dois gráficos aqui. Na tese, há um detalhamento maior sobre quais foram as práticas de sustentabilidade social, ambiental e econômica de uma maneira mais detalhada. Nós podemos observar aí manutenção das informações fiscais. Então, grande número de empresas assim avaliou isso como uma coisa muito importante, a manutenção de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, né, atualizadas, porque a empresa ela precisa ter essas informações atualizadas para elas conseguirem emitir a certidão de débitos, né, para poder realizar a prestação de serviços. Então isso é digamos assim, um padrão. Então, se a empresa ela não tiver isso, ela não colocar isso em termos de prioridade na gestão dela, ela não vai conseguir prestar serviço à Petrobras, nem a nenhum órgão governamental. Também as empresas interessadas na questão das ações de redução de custo. Então é interessante a gente observar que os aspectos que foram considerados mais importantes aí, todos eles são indicadores de sustentabilidade econômica, né? Então as empresas avaliam, considerando mais importante esses aspectos. Então aqui um outro gráfico então sobre as práticas de sustentabilidade menos observadas nas empresas associadas à Rede Petro. Então nós temos aí o aspecto, digamos assim, menos importante, que foi menos valorizado pelas empresas, foi a publicação de relatórios de sustentabilidade, né? E é uma coisa que vem se valorizando cada vez mais.
Certificação na área social também não é uma coisa muito forte ainda por parte das empresas. Certificação também na área ambiental não é uma coisa vista como prioridade. Combate à discriminação também não é uma coisa muito relevante, no caso de discriminação de mulheres e minorias. Plano de emergência para acidentes ambientais também não foi. Então, esses aí, digamos, esses 5 foram os indicadores de sustentabilidade, de modo geral, menos valorizados ou menos pontuados por parte das empresas associadas à Rede Petro, certo? Então, em termos de conclusão, nós podemos identificar, por exemplo, que o exame das práticas de sustentabilidade evidenciou que a Petrobras influenciou não só a constituição da rede, mas também se destaca como influência nas práticas de sustentabilidade, né? Então, a Petrobras, junto com o SEBRAE, ela articulou a criação dessas redes Petros em vários estados, mas ela também acabou tendo uma influência realmente significativa em relação a essas práticas de sustentabilidade das empresas. Se identificou também a Rede Petro, né, como um importante arranjo para a criação de oportunidades de negócio e de fortalecimento dos fornecedores locais. A gente, pelo que foi possível observar e até comparando com outros estados, a Rede Petro ela se destaca em termos de organização. Outras conclusões: as empresas associadas à Rede Petro, como é o número de funcionários, são mais propensas à adoção de um número maior de práticas de sustentabilidade social. São também essas empresas que apresentam maior dependência junto à Petrobras. Foram feitas algumas observações também sobre as instituições de ensino e pesquisa. Por exemplo, nós observamos a operacionalização de poucos projetos de pesquisa devido às dificuldades de financiamento, né, dessas pesquisas. As pesquisas envolvidas não são direcionadas muitas vezes ao interesse empresarial. Não desenvolve ações adequadas de comunicação, muitas vezes, seus projetos de ensino e pesquisa e extensão e seu modo de atuação. Não promove, muitas vezes, cursos de capacitação de interesse das empresas associadas à Rede Petro. Falta de conhecimento sobre os mecanismos de interação com as empresas, a exemplos dos modelos de convênio. Também nós observamos que as organizações, no caso das organizações governamentais, então, falta da realização de compras verdes e de mecanismos tributários que incentivem empresas que possuam práticas ecológicas, né? Então, isso em relação ao território que a gente observou, que essas empresas estão aqui no Rio Grande do Norte, nós não observamos isso. De repente poderia ser um indutor para que essas empresas elas tivessem essa questão da sustentabilidade ambiental de uma maneira mais forte. Necessidade de desenvolvimento de políticas públicas indutoras de práticas de sustentabilidade com características mais perenes. E também deve operacionalizar adequadamente políticas públicas de apoio empresarial para adotar as empresas inseridas na economia local e o status mais inovador. Então nós observamos assim que, infelizmente, assim no âmbito de Estado, né, assim, são poucas coisas, poucas iniciativas desenvolvidas pelas organizações governamentais que são feitas, né, e poderia ser feito mais. A pesquisa ela gerou uma rica base de dados, né, que permite a realização de outros estudos, tanto a partir do amadurecimento da metodologia desenvolvida, a ser aplicada em outros setores econômicos. Então, a gente pode, com essa metodologia que foi vista, esses indicadores de sustentabilidade e essa comparação com a influência externa, nós poderíamos investigar também outros setores econômicos e também nós poderíamos investigar outras associações de Rede Petro em outros estados, né, como, por exemplo, Alagoas, Amazônia, Bahia, Ceará, por aí. Né? Então, seria interessante os estudos para a gente comparar como é que está o Rio Grande do Norte, a Rede Petro RN e outras Rede Petro, para fazer tipo um ranking. Né? E que também a gente poderia realizar isso também de tempos em tempos para avaliar se essas empresas, se essas práticas de sustentabilidade, elas cresceram ou diminuíram, né, esses indicadores. A tese que nós apresentamos nessa pesquisa, né, diz o seguinte: o arranjo de Rede Petro apresenta características e funcionamento de um arranjo cooperativo interorganizacional comum, não apresentando características de um arranjo interorganizacional do tipo L-triplo, dadas as influências exercidas para o desenvolvimento de práticas de sustentabilidade social, ambiental e econômica por parte das instituições de ensino e pesquisa, das organizações governamentais e empresariais, não interagirem entre si suficientemente para configurar um círculo virtuoso de cooperação entre as empresas associadas.